Olá, querido! Shalom, shalom, minha gente linda! Eu chegando aqui com mais uma live da nossa quinta edição da Clínica da Alma, que está já já chegando aí para nós edificarmos, contribuirmos com a saúde mental dentro de uma perspectiva maravilhosa, não é? Uma perspectiva psicoespiritual cristã, judaica cristã, bíblica. Por que eu estou sendo enfática nisso, não é? Porque, queridos, gente, a questão da espiritualidade, ela tem crescido muito, né? Esse paralelo, certo? Do psique, não é? Da mente humana com a espiritualidade é algo muito amplo, não é? Muito amplo, são muitas espiritualidades. Então eu estou deixando claro que a minha abordagem psicoespiritual ela é cristã, tá? Ela é judaica cristã, bíblica, para que nós possamos compreender como você vai aprender muita coisa do seu psique, da forma com que sua mente funciona, mas em paralelo com o que a palavra de Deus diz, e fazendo um paralelo, fazendo uma ponte, interagindo, conversando com a nossa espiritualidade cristã. Isso é muito maravilhoso. Esse insight, essa pegada que Deus me deu e que eu estou trazendo agora para a nossa quinta edição da Clínica da Alma, que vai ser uma imersão só sobre saúde mental, não é? Uma imersão como você vai reprogramar a sua mente pensando logos. Aí eu criei um método de 6 passos. Como nós vamos reprogramar, vencer muitos padrões mentais, trazendo uma clareza de como o nosso psique funciona, fazendo um paralelo com o que a Bíblia diz. Gente, bem-vindo todo mundo. Tá aí Astênio, doutora Viviane, que honra Casa de Avé, Arlete, venham. Se você puder convidar outras pessoas, vale a pena. Eu estou fazendo lives todos os dias, 9 horas da noite. Para quê? Para agregar valor, para trazer para as pessoas um pouco do entendimento sobre o que vai acontecer na quinta edição da Clínica da Alma. E o nosso foco, gente, vai ser mente, pensamento, padrões mentais, a maneira com que você elabora seus pensamentos. Isso é muito importante. Eu tenho atendido muitas pessoas no meu consultório particular, no nosso projeto na Casa de Avé, que é o projeto também da Clínica da Alma, atendimento gratuito para muita gente, trazendo cura interior. Nós temos ouvido muitas pessoas. E o que é que a gente muito vê? A gente vê muita batalha da mente. E a gente vê também uma coisa, pessoal. A gente vê que a mente, poucas pessoas têm entendimento dela. Então, o que acontece? Nós temos uma mente, mas a gente não sabe lidar com ela. A gente não sabe controlar ela, a gente não sabe nem como é que ela funciona. Aí o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos vivendo situações difíceis. Olha aí, vão chegando, gente, vão chegando. Luiz, não é? Marilene, sejam bem-vindos aqui na live. Que você possa apertar esse aviãozinho e convidar um monte de gente que você conhece, que pode ouvir sobre como reprogramar a mente usando a palavra de Deus. Clica aí nesse aviãozinho, agrega mais pessoas para ouvir essa live, porque vale a pena, gente, eu compartilhar esse conhecimento tão rico que Deus me deu com o máximo de pessoas possíveis. Então, seja generoso e chama pessoas. E pode apertar esses coraçãozinhos aí também, curtindo, porque quando o Instagram vê alguma coisa muito curtida,
O Instagram entende que é importante, né? E manda para mais gente. E a gente tem que ajudar muita gente. O meu objetivo é os conteúdos, as revelações que Deus tem me dado, esse paralelo entre o conhecimento do psique com o que a palavra de Deus diz. Essa riqueza que Deus tem me dado é para vocês que me seguem nas redes sociais, é para os amigos, é para as pessoas que escutam, é para você que está chegando aí nessa live, para você crescer, para você ouvir, não é? Ouvir numa perspectiva tão diferente. Eu sei que essa perspectiva que eu estou trazendo, ela não é uma perspectiva vista em qualquer lugar. Pessoal, o meu objetivo na Clínica da Alma é traçar esse paralelo do conhecimento do psique humano com o que a palavra de Deus diz. Isso é fantástico, porque nós estamos vendo aí nas mídias, a gente vê demais, gente, nas mídias sociais, nos canais de YouTube, um monte de gente trazendo um monte de assuntos, pessoal, que fala do psique na abordagem da psicanálise, que é minha abordagem, e da psicologia, e de outras abordagens das ciências do pensamento, fazendo uma conexão, conversando com a espiritualidade. Mas veja bem qual foi o que Deus me mostrou, que Deus me deu para me fazer. Esse link com a espiritualidade que eu vejo muito por aí nas redes sociais, não é? Gente falando da mente, da emoção e fazendo um paralelo com essa espiritualidade, mas é uma espiritualidade abrangente. É uma espiritualidade que conversa com a espiritualidade holística, não é? Da Umbanda, do Espiritismo, tá? Das forças, né? Do universo, das energias da natureza. Tem uma série de conexões que quando a gente vê a abordagem, a gente até quando vai ouvir, a espiritualidade é canalizada para um tipo de fé. Aqui na Clínica da Alma, a minha abordagem é você conhecer a sua mente, como ela funciona, reprogramá-la, mudar maneiras de pensar que te prejudicam, mas numa abordagem psicoespiritual judaico-cristã. Ou seja, cristão, biblicamente cristão. Bíblia. Como isso acontece, Roseni? Me acompanha nas lives. Todas as noites eu estou essa semana, de segunda a sexta, às 21 horas, liberando conteúdo, liberando conhecimento, liberando técnicas que eu vou dar. Sempre eu termino algo que eu estou ensinando, eu estou sempre dando um conteúdo e terminando com uma técnica. Como você muda a sua mente, como você reprograma essa mente. E hoje eu vou falar de um assunto espetacular. Hoje nós vamos reprogramando padrões mentais. Padrões mentais do superego. O que é isso? Vou te explicar hoje à noite, tá? Fica na nossa live, aperta esse aviãozinho, chama os irmãos, chama as pessoas da tua igreja que você sabe que está passando por pânico, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, problemas emocionais. Se você vê pessoas que você conhece e que acredita em Deus, mas que quer saúde mental e acredita em Deus, essa live é para essa pessoa. Então convida os seus amigos, familiares para ouvir essa live. Vamos ao tema de hoje. E antes de falar do tema de hoje, eu quero dizer uma coisa. Eu já expliquei sobre a ideia da Clínica da Alma, não é? A ideia da Clínica da Alma, que é uma psicoespiritualidade cristã, não é? Trazendo o conhecimento do psique, mas fazendo uma relação com a palavra de Deus. Eu também quero falar o seguinte:
Olha, gente, tem muita gente que gosta de ouvir. Quem não quer aprender sobre a mente, quem não quer aprender sobre as emoções, quem não quer aprender sobre o seu sistema emocional? Todo mundo e deve. Isso é inteligência emocional. O que você está fazendo aí, entrou nessa live, isso que você está fazendo, se você ficar até o fim nessa live, você vai estar fazendo inteligência emocional na sua vida, que é aprendendo sobre suas emoções, sobre sua mente. Porque isso é inteligência emocional. Tanta gente fala de inteligência emocional, né? Então, às vezes as pessoas nem sabem, mas inteligência emocional é o que você está fazendo agora, procurando ouvir assuntos que têm a ver com sua mente, seu pensamento, que você vai aprender como é que lidar e, acima de tudo, como é que reprograma, como é que você faz essa reprogramação mental. Deixa eu dizer uma coisa, nós teremos no dia 12 de dezembro uma imersão o dia inteiro, presencial, com vagas limitadas, certo? Nós vamos limitar porque tem um limite, né? Distanciamento, máscara, tudo aquilo ali que nós ainda precisamos viver. O número vai ser bem menor, tá? Se você tem interesse, você vai na minha bio, vai no meu perfil aqui do Instagram, quando terminar a live, aperta lá onde vai ter lista de espera. Como nós só teremos 100 vagas e nem 101, porque por enquanto está liberado os eventos, né, até 100 pessoas com os distanciamento adequado. Então, se você tem interesse de fazer essa imersão, onde você vai aprender a reprogramar a sua mente com um método que eu vou te ensinar, então a hora é essa. Vai lá na minha bio, aperta, vai ter lista de espera. Quando você clicar, vai sair várias coisas sobre a imersão, o objetivo. Vai lá, vai ser muito bom você conhecer como vai ser essa imersão. Não é inscrição, lá não tem valor, não tem nada. Lá só tem a apresentação do que vai ser a 5ª edição da Clínica da Alma. E você faz a sua... você entra na lista de espera. Quando a gente abrir as inscrições, e como tem muita gente querendo e a gente só vai ter 100 vagas, quem está na lista de espera vai ser os primeiros a saberem, tá? Então, depois vai lá na minha bio e clica lá na lista de espera. Vamos para o assunto de hoje, tá? O assunto de hoje é muito importante, né? É reprogramando padrões mentais do superego, tá? E nós vamos conversar sobre alguns padrões mentais. Mas o que é padrão mental? Gente, a nossa mente, ela é uma máquina brilhante, não é? E ela é muito complexa. Não é simples a nossa mente. Freud, ele descreveu o aparelho psíquico, não é? Que é a nossa mente, como funciona a nossa mente de uma forma maravilhosa. E eu quero falar para você, quero te ensinar hoje, também de uma forma bem simplista, porque nós não precisamos teorizar demais, não é? Na abordagem da psicanálise, que Freud disse, eu preciso dizer de uma maneira simples para você compreender como funciona essa sua mente, tá certo? Quando você compreende, você começa a ter mais autoridade sobre sua mente, sobre suas emoções. Então, vou te explicar de uma forma bem sucinta como é que a gente vai reprogramar padrões mentais. Mas para isso nós vamos aprender como é o aparelho psíquico que Freud explicou, de uma forma muito simples. Freud disse que o aparelho psíquico é dividido em 3 partes. O id, o ego e o superego. E o que é isso, Roseni? Ele disse que o id é o inconsciente. Freud disse que o nosso aparelho psíquico tem o inconsciente. Ele que descobriu, né, a grande chave da mente humana, que é o inconsciente. Existem coisas no nosso inconsciente, o nosso inconsciente realmente ele é, para Freud diz que o nosso inconsciente procura satisfação, né, sem limites. Ele é pulsional. Ele traz pulsões sem limites de satisfação, de desejos.
que nós às vezes nem temos, muitas vezes, claro, sempre controle, consciência. Exatamente porque é o inconsciente. Esse inconsciente, ele é riquíssimo, riquíssimo de pulsões de desejos, de vontades. Freud, inclusive, escreveu um livro, Interpretação dos Sonhos, que é muito interessante. E eu tenho trabalhado muito isso lá no meu consultório com meus pacientes. Há poucos dias, inclusive, eu comecei a desenvolver um trabalho e eu criei agora, semana passada, eu criei o livro do inconsciente, caderno do inconsciente. Por quê? Porque eu atendi uma paciente que me trouxe sonhos. E ela teve sonhos durante um ano inteiro, o mesmo sonho. Impressionante. E eu trabalho com sonhos, né? Como a gente vai reelaborar esses sonhos? Que sonho, o que significa? São conteúdos do nosso inconsciente. Muitos sonhos são conteúdos do nosso inconsciente. Esse inconsciente pode trazer também conteúdos de revelações espirituais. Por quê? Porque a nossa subjetividade, gente, ela é a nossa subjetividade, que é a mente, e a nossa espiritualidade, elas estão muito juntas. Por isso, a Clínica da Alma, esse nosso lindo projeto, o cerne dele, o objetivo dele é a psicoespiritualidade cristã bíblica. Por quê? Porque o meu emocional, o teu emocional, as nossas emoções, os nossos pensamentos se misturam, são muito confundidos com o meu espiritual. Por isso que tem sonhos, todo sonho tem conteúdos do inconsciente, tá? E tem conteúdos das revelações das minhas experiências espirituais. Como discernir isso? Aí a gente tem que discernir quando a gente tem. Primeiro, para discernir o que é mental, o que é um tratamento, o que é a terapia, não é? Eu faço isso com meus pacientes. Eu estou trabalhando o caderno do inconsciente com uma paciente que ela tem 1 ano que ela sonha a mesma coisa. E aí eu descobri, claro, na terapia, que aqueles sonhos tinham conteúdos do inconsciente dela, da personalidade dela, de desejos, né? De pulsões de desejos que vêm, que fluem através do sonho. Dessa maneira, ela começou a fazer contato com desejos que ela tinha e que ela nem sabia. E que ela trouxe para trabalhar, reprogramar, tá? Um dos desejos desse meu trabalho com uma paciente é que ela teve vários sonhos e tem muitos sonhos com bruxaria, né? Então ela trouxe, ela começou a falar: Roseni, eu sonho muito isso, fazendo bruxaria com grupo de bruxos, com feitiçaria, com mundo oculto, com portais, entendeu? E eu sempre do lado negro. Olha que interessante. Ela sempre do lado negro, do lado da obscuridade, da maldade, da feitiçaria, do mal. E ela, nos sonhos dela, ela via sempre um lado de luz, um lado bom. Ela dizia que via outra dimensão. E ela estava sempre na dimensão do negro, né, da escuridão. Muitos e muitos sonhos ela trazendo para mim. E eu criei o caderno do inconsciente. Comecei a pedir, anote todos os sonhos. E ela começou a trabalhar esses sonhos. E eu disse, isso está no seu desejo. O inconsciente é uma pulsão de desejos que também se revela em sonhos. E aí ela disse, mas eu, desejando ser bruxa, desejando estar fazendo feitiçarias, nossa, ela ficou impactada. E nós começamos a trabalhar essa estrutura de personalidade dela. Tá fantástico o trabalho, eu atendo essa pessoa. Tá lindo a reprogramação mental dela. E ela começou a dizer, não,
Roseni, eu não quero ficar do lado da feitiçaria. Vale, como é que a gente vai fazer isso? Que os meus sonhos estão... Aí eu comecei a trabalhar, mostrar como os desejos são ocultos do inconsciente, mas estão vindo para fora. Mas o que é que você decide? Eu não quero ficar assim eu não desejo isso. E está se manifestando o meu desejo no inconsciente, Roseni, mas eu não quero. Eu quero estar na luz, eu quero pensar na luz, nas coisas boas. Como é que a gente vai fazer isso? Então nós vamos reprogramar a sua mente. Por causa dessas experiências que eu tenho no meu consultório com meus pacientes, gente, eu escrevi um método que nós vamos ver nessa imersão no dia 12 de dezembro, um método de 6 passos. Como reprogramar a nossa mente, os nossos pensamentos, conectando com a palavra de Deus. Como eu trago luz, né, nas trevas dos meus pensamentos. Os nossos pensamentos nos assaltam, a gente não tem controle sobre eles. Muitas vezes eles vêm e assaltam, porque na verdade eles emergem do inconsciente, como Freud diz, né? O aparelho psíquico é inconsciente, que estão as pulsões e os desejos, que vão vindo do nosso inconsciente. A gente não tem controle disso, mas na verdade são pulsões que estão dentro dos nossos desejos e elas fluem no inconsciente. Para Freud, inclusive, o inconsciente é a maior parte do aparelho psíquico. E aí ele vai e fala do inconsciente, do ego, que é o eu, tá certo? E o ego e o eu, ele quer atender, né? Ele quer atender os desejos do inconsciente e, ao mesmo tempo, ele quer controlar, ele precisa aplacar o superego. Então, inconsciente, consciente e superego. O que é o superego? O ego, que é o eu, e o superego. O superego é onde eu vou trabalhar hoje. Eu não vou trabalhar o inconsciente. Falei muito do inconsciente, mas nós vamos falar do inconsciente também, mas do outro dia. Hoje eu vou falar do superego. Então, o aparelho psíquico é inconsciente, né, que é o inconsciente, o id, o ego, que é o nosso eu, e o superego. E o que é esse superego? O superego, gente, é a instância, certo? Onde onde residem os códigos de conduta, a moral, né? O certo e o errado, os modelos dos nossos pais, os padrões de modelo de valores dos nossos pais, certo? Na verdade, é onde está a nossa consciência, é o que aprendemos com os nossos pais, o que o seu pai, sua mãe lhe ensinou sobre a vida, sobre valores, sobre o certo, o errado. É aí que é o superego. Ele está aí. É muito interessante a gente falar disso, porque é o seguinte, no superego está a nossa consciência moral, a nossa consciência de valores, né? No inconsciente, que eu falei aqui, não tem consciência, é inconsciente. Eu não tenho controle. Falei do exemplo aqui de uma terapia que eu estou fazendo com a pessoa, né, do inconsciente dela. Porque as terapias, na verdade, não é para o inconsciente. Você começa a sentir coisas, a pensar coisas que você não tem controle, que você vai para a terapia para sentar e fazer uma análise, uma terapia de coisas que você precisa resolver consigo mesmo, não é? Consigo mesmo. E o superego é a consciência moral, é a voz dos limites, pode, não pode, que nós aprendemos dos nossos pais. Porque, em primeira instância, os modelos do papai e da mamãe foram os padrões, né? Essa voz de limite veio do pai e da mãe ou de quem te criou. Você aprendeu o certo, um padrão de certo, né? Que te ensinaram um padrão de pensamento do que é certo, um padrão de pensamento do que é errado, né?
E cada um, isso é muito individual. Isso é de cada pessoa. Cada um tem um padrão. Tem muita gente, por exemplo, que não, o superego, que é essa instância onde eu aprendo, onde eu escuto, onde eu sou formado por valores, pelos pais, pelas pessoas que nos criaram, que nos educaram. Tem muita gente que esse superego aqui, esse padrão de valor, esse padrão moral, essa instância, essa voz de limite do que é certo e do que é errado, foi exagerado. E eu vou já já falar de vários exageros que geraram padrões mentais de insegurança, padrões mentais de rejeição, tá? Padrões mentais de medo. Porque aqui, quando foi formado o teu superego, que é a instância do aparelho psíquico que você recebe os ensinos, os padrões dos pais, né? Que é o superego, aqui você pode ter sido ensinado exageradamente em alguns valores. E também tem outras pessoas que é o contrário. Não teve padrões mentais ensinados muito rígidos, com muita rédea, com muita regra. Foi o oposto. Nenhuma regra, nem um limite. E aí, roubar, por exemplo, normal. Não teve na construção do seu aparelho psíquico que o ideal, né, que acontece até os 7 anos, mais ou menos, quando você nasce até 7 aninhos, é a idade onde você vai aprender, onde vai sendo construído essa sua essência, a sua identidade, a sua personalidade, a sua persona. E esse aparelho psíquico, segundo Freud, que é o inconsciente, o ego, que é o eu, e o superego. O inconsciente você não tem controle, são desejos e pulsões. O ego é o seu eu, que fica entre os desejos do inconsciente e o superego, os padrões, as regras, as leis, os padrões de pensamento que você cresceu aprendendo, não é? Eu conheci e conheço, né? Meu trabalho é muito esse, ouvir pessoas, e às vezes a gente esbarra com pessoas que foram, quando foi constituído o aparelho psíquico dela, o superego, que é onde estão a moral, a lei, a voz do limite, do pode, do não pode, né? Essa consciência do valor, da moral. Eu atendo muita gente que a gente tem que fazer que eu tenho que desenvolver um trabalho de reprogramação mental da sua própria estima. Porque a estima não, a autoestima é alta, baixa estima. Por quê? Porque o superego, onde ela foi programada, a sua mente se desenvolveu, o seu aparelho psíquico se desenvolveu, foi de muitos padrões rígidos, de exigências rígidas, de moral, né, hipermoral, de muito julgamento, de condenações, limites muito rígidos, e isso fez com que a pessoa crescesse. E o que acontece no aparelho psíquico, segundo Freud? Na nossa imersão, gente, nós vamos ter um telão imenso onde eu vou poder explicar assim maravilhosamente, né, com as imagens. Mas no aparelho psíquico, você tem o seu eu está aqui no meio, aqui está o inconsciente, as pulsões do inconsciente, os desejos, né, pulsionais do inconsciente vindo, fluindo aí, todo mundo tem. No meio está o ego, que é o seu eu, que é o nosso eu. E aqui em cima está o superego, as informações, os valores. Então, o eu, ele tem que resistir, fazer um balanceamento, o ideal, o eu ideal, né? O ego bem estruturado, ele resiste a padrões muito rígidos, regras muito terríveis do superego, e também ele lida
e conversa com o inconsciente, que é só desejo, sem nenhuma consciência, só desejos e pulsões, então ele fica aqui, equilibrando. Esse eu é forte. Foi bem estruturado. Estruturou-se com um superego que deu limites, que deu regras, que deu a lei, porque isso é saudável. Ninguém pode ser alguém sem como eu posso dizer, sem margens, sem leis, ninguém pode ser assim, né? Uma pessoa sem lei, sem regra, sem limite, vai se tornar um marginal. Não é por quê? Porque não tem regra. O errado é certo, né? Limite não tem nenhum. Tem gente assim. Não tem gente assim? Sem limites, sem regras nenhuma, sem bordas, né? Sem nenhum valor moral. Existe muita gente assim. E aí, tá aí na sociedade, né? Burlando todo tipo de lei, burlando todo tipo de regra, né? Invadindo toda forma de algum padrão. Porque não tem, não foi dado no superego dele quando foi formado o seu psique. O nosso eu precisa estar entre esse superego com regras, com limites, com valores, né? E esse inconsciente sem regras, sem limites, sem valores, só pulsões de desejo. Esse eu entre essas duas pulsões que Freud diz, essas duas instâncias, esse eu que está entre essas duas instâncias precisa ter esse equilíbrio. Por isso, eu estou conversando com vocês. E nós criamos a 5ª edição da Clínica da Alma. Para quê? Para reprogramar, tá? Esses padrões mentais em você, no seu eu. E o seu eu se estabelecer, se fortalecer o seu eu para se tornar senhor de si mesmo, né? Mais independente do autoritarismo, né? Das regras exageradas do superego. E também senhor de si mesmo, dando equilíbrio para as exigências do inconsciente, que vem fluindo só desejos. Essa é a grande sacada que Freud teve, eu estou compartilhando com você da forma mais simples que eu consigo, não é? Mas em cima dessa perspectiva da constituição do aparelho psíquico, eu quero trabalhar hoje só com esses padrões mentais do superego, que é, na verdade, gente, a maior demanda que eu tenho como terapeuta. É uma das coisas que, na verdade, gente, em todos os consultórios terapêuticos, né, muita gente chega com essa demanda, não dando conta do seu eu. O eu não autônomo, não dono de si mesmo, um eu confuso, não é? Que é uma identidade confusa, um eu sem autonomia, né? Sem força de existir do ser, tá? E essa demanda, essa fragilidade do ser, do existir, né, que é esse eu frágil, esse eu que não supera as exigências fortes do superego e que muito menos equilibra os desejos pulsionais do inconsciente. É um eu frágil. E nós trabalhamos muito isso. Na Clínica da Alma nós vamos trabalhar isso. O cerne é esse. Como eu vou reprogramar a minha mente, né? Pela palavra de Deus. Que o nome do método que eu criei é reprogramação mental Logos. Que é o Logos. Logos é a palavra de Deus. Roseni, como é isso? Trazendo clareza de como a sua mente é formada. E à medida que eu vou falando e ensinando, você vai compreendendo como funciona a sua mente, seu psique. E depois você vai aprender os 6 passos
de como você reprograma essa mente com a palavra de Deus. É possível? É claro que é possível. Eu fiz um paralelo, eu tracei um paralelo do conhecimento da formação do psique com o que a palavra de Deus traz sobre isso e outras técnicas que vão nos ajudar. E até as técnicas, gente, eu sei que eu estou falando para a maioria das pessoas, são todos cristãos aqui, não é? E seja bem-vindo se você também não é cristão. E, enfim, qualquer um que está aqui é muito bem-vindo para me ouvir, não é? Para compartilhar isso aí que eu estou trazendo. Mas, na verdade, gente, até as técnicas que eu vou trazer na nossa quinta edição da Clínica da Alma, até as técnicas psíquicas que eu vou trazer, gente, tem base na Bíblia. Pessoal, eu nasci para servir a Deus. Essa é a minha base. Toda ciência, tudo que eu aprendo em psicologia, toda a formação que eu tenho na psicanálise, no psicodrama que eu fiz, uma especialização da psicologia, que é psicodrama terapêutico, aprendi muito. Tudo que eu aprendo, a terapia sistêmica, a teoria sistêmica, que o ano que vem eu vou fazer um trabalho riquíssimo com casais e família, através da perspectiva sistêmica terapêutica. Tudo isso, a apóstola Soraya estuda, né? Estudo mesmo. Amo. Sempre fui assim desde criança. Mas tudo isso é para abençoar a sua vida. É para ajudar as pessoas a contribuir com mudanças de pensamento, mudança. Porque sabe por quê? Pessoal, na verdade, uma das coisas que eu descobri nessa jornada de 30 anos, não é? 30 anos como pastora, conselheira, terapeuta, hoje como atendendo como psicanalista, terapeuta sistêmica, toda essa história de 30 anos minha, e desenvolvendo mais ainda nesses últimos 10 anos que eu estou no campo profissional com meu consultório, minha clínica, eu entendi uma coisa muito importante. A gente tem Jesus, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o amor do Senhor no nosso coração, mas a gente precisa compreender como nós funcionamos. Como funciona a sua mente. Quais os padrões, como você pode mudar. Sabe, eu oro, você pede a Deus, você clama ao Senhor, o Senhor faz maravilhas, Deus é bom. Todo aquele que tem fé em Deus, Deus age. Mas veja bem, cuidar do meu corpo físico sou eu. Deus não vem lá dizer, olha, faça uma dieta, faça uma atividade física, eu vou fazer por você uma atividade física. Aí não, sou eu que tenho que fazer. Eu que tenho que cuidar do meu corpo físico, também do meu corpo emocional. Lá em Filipenses, não é? Capítulo 5, diz assim, santificais, pois, corpo, alma, psique e espírito. Você sabia que a palavra alma no grego é psique? Então, quando eu trago hoje a teoria de Freud, da constituição da psicanálise, eu estou trazendo porque a Bíblia chama a alma no grego do Novo Testamento de psique. Então, eu não posso tratar a minha alma inocentemente, entender? Ingenuamente. Um dos meus objetivos é tirar a sua ingenuidade. De que, Roseni? De como funciona a sua mente, de como você lida com as suas emoções. Gente, eu vejo tanta gente se ferir porque não sabe cuidar das suas emoções. Porque não sabe tratar as suas emoções. Porque não sabe lidar. Então, vamos lá. Eu queria falar com você ainda hoje, vamos já terminar o meu tempo. Eu quero falar de alguns padrões mentais que pode existir na sua mente. Padrões mentais do superego, certo? Primeiro padrão mental que eu quero compartilhar com você é o de inferioridade, tá? Quando o superego recebe lei demais, regra demais, para você entender melhor, por exemplo, quando você é criado, ensinado, na sua infância, você foi tratado com muita regra, com muita lei, com muita violência, né? Com muita proibição, com muito julgamento, você
cria na sua mente, construído uma mentalidade de inferioridade. E isso não vai fazer bem para você. O que é essa mentalidade de inferioridade? O que é essa mentalidade de inferioridade? É uma mentalidade que traz, os seus pensamentos são pensamentos de medo, tá? Você tem medo de encarar coisas novas. Você tem medo de fazer coisas diferentes na sua vida. Toda vez que você vai fazer um negócio novo, um emprego novo, um projeto, qualquer coisa que você vai fazer, você sente muito medo e muitas vezes você volta para trás e não vai, porque o medo é maior. Essa mentalidade de inferioridade no superego, ela aprisiona, ela paralisa, né? Ela paralisa, ela bloqueia seus potenciais. Por isso eu fiz 2 lives, depois vá lá no meu canal do YouTube, gente. Vai no meu canal do YouTube é só Roseni com Z, Roseni Marques. Você entra no meu canal, assina o meu canal e vá lá ouvir as 2 lives que eu fiz semana passada. Por que eu falei sobre autoconhecimento? Né? Por que eu falei sobre autoconhecimento, dando algum suporte de autoestima? Porque se você não tiver esse autoconhecimento, você não vai conseguir nem identificar essa mentalidade de inferioridade do superego, do seu superego, na sua mente, no seu psique. Você nem vai conseguir. Por isso eu falei muito, por favor, vai. Se você tem interesse de aprender mais, vai no meu canal, já tá tudo no meu canal. Clica e assiste as 2 lives que eu dei sobre autoconhecimento, tá? Porque elas vão te dar um suporte para você entender aqui. Mentalidade de inferioridade se inscreve na nossa mente através dos padrões que nós aprendemos. Padrões de valor, de julgamento, né? Padrões que vêm na nossa mentalidade e que ficam dentro da nossa mente, trazendo medo. Um outro padrão que eu quero compartilhar aqui com você hoje, outro padrão mental que nós precisamos reprogramar. E eu vou correr porque eu quero dar uma dica de reprogramação, tá certo? Desses padrões. O outro padrão é o padrão mental de não pertencimento. Gente, tem gente que não consegue sentir-se. O sentimento do ser, do pertencer. Eu pertenço a um sentido de existência, de valor. Eu posso ser, eu posso fazer, eu posso existir. Eu posso dizer o que eu penso. Eu posso ter sucesso, eu posso fazer valer as minhas ideias, meu trabalho. Eu posso viver um ministério na minha igreja, eu posso ser. Esse padrão mental de não pertencimento é um padrão mental de não pertencimento do superego. O superego colocou tanta regra e trouxe tanto julgamento, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. Pouco tempo nas nossas lives, né, para falar de coisas tão profundas. Mas na nossa imersão, nós vamos, já está dizendo tudo. Imersão, reprogramação mental logos. Nós vamos dar uma imersão bem profunda para trazer muito conhecimento para você. Mas deixa eu dizer um pouco como isso acontece. Tem muitos pais que criam seus filhos com muita lei. Lei. É proibido assistir um filme X, não, é proibido esse outro filme, é proibido isso, é proibido ver televisão, é proibido vestir essa roupa, é proibido usar essa cor, porque isso não é de Deus, né? É proibido falar assim, é proibido, é tanta proibição que a criança começa, o cérebro, tá? A mente começa a inscrever uma série de proibições. Quando a pessoa está formada, o que é que vai existir? Vai existir um padrão mental de não pertencimento, não existência. Porque para ela,
Os padrões estão todos condenando. Não pode, não consegue, não vai, não dá certo. É proibido, é proibido. Na circunscrição mental está: você não consegue. Você não existe. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Eu sou assim, eu sou como. Quando vai tomar decisões, não é? Escolhas, difícil escolher, porque eu não sei bem o que eu sou. E você é responsável por você mesmo. Por isso você tem que permanecer. Por isso você tem que escrever aí no chat. Vamos lá, gente. Vamos interagir? Escreve aí no chat. Hashtag eu me comprometo com a minha saúde mental. Vamos lá escrever? Vamos lá, vou esperar aí alguém escrever isso aí. Hashtag eu me comprometo com a minha saúde mental. Você é responsável por isso. Identificar esses padrões mentais é um dever seu e meu. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. É aquilo que eu falei, não é? Que a Bíblia diz: santificai-vos corpo, alma e espírito. Santificai-vos. É você que tem que fazer os seus movimentos de santificação, de restauração, de reprogramação mental. Por isso você não pode perder essa live, você não pode perder esse conteúdo, tá? Porque você é responsável pela sua saúde mental. Gente, é você, tá? Não é os outros. Não é teu marido, não é tua esposa que é responsável pela sua saúde mental, pelas suas escolhas, tá? Pelos seus padrões, para restaurar, reprogramar seus padrões de pensamento. Não é ninguém, é você. E também não é Deus. Tem gente que tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Deus vai reprogramar. Vai. Deus vai fazer milagre, vai curar enfermo, vai até ressuscitar morto. Vai. Mas você e eu temos responsabilidade. Por exemplo, um pensamento, um padrão mental de rejeição que existe na sua mente e que lhe desdenha e que todo dia diz para você: você vai fazer uma coisa? Não, você não pode. Não, você não consegue. Não, você não vai dar certo. Esse padrão está na sua mente. Você tem que se responsabilizar de mudar esse padrão. Tá certo? Então, padrão mental de inferioridade, você se sente menor. Padrão mental de não pertencimento, você tem dificuldade de ser, de ter a sua identidade afirmada, não é? Olha, por exemplo, gente que diz eu sou pobre, né? A mulher rica que vivia como pobre. Eu conheci pessoas riquíssimas, mas a vida dela era como pobre. Era cortando, economizando exageradamente. Até, né, uma cebola cortava três dias, 3 pedaços. Pedia, no terceiro dia já tinha perdido o cheiro da cebola. Né? Tinha dinheiro para comprar 1 quilo. Mas o padrão mental era de pobreza. Era de desdenho. Era de não pode, vai morrer, vai ficar pobre. Se você usar uma cebola toda no almoço, tem que passar 3 dias aquela cebola. Por exemplo, ouvir pais e pessoas, autoridades dizer que você é burro. Então, você ouvir seus pais, suas pessoas que te criaram, que te constituíram, que trouxeram os valores, né, que são os padrões do superego. Você é burro, você não sabe, você não vale nada, você não é nada, você é um jumento, você é um burro. Gente, isso, entra na mente. Circunscreve-se. Eu sei que é difícil essa palavra. Bom, se inscreve na mente. Vira um padrão. Quando você vai dar um salto na sua vida, tomar uma decisão na sua vida, o que é que acontece? Aquele padrão mental tá lá dizendo que você não consegue. Tá certo? Né? Eu não sou digno de nada, né? Tem pessoas que não terminam o curso, não terminam a faculdade, porque vai, começa e depois para. Não consegue ir até o fim. Tá certo? Não se sente incluído, né? Pessoas que não se sentem incluído. Tá certo? Isso
é muito complicado. A gente vai ver muito melhor, muito mais na nossa imersão no dia 12 de dezembro. Então, nós vamos ver muito mais. E também, pessoas que ouviu, você não vai ser nada na vida. Isso circunscreve essa mentalidade de renúncia, de rejeição, de não possuir, de não conseguir ir para frente, tá? Bom, antes que termine a minha hora, já está faltando 5 minutos, eu vou compartilhar com você aqui algo maravilhoso para você fazer. E para você começar a reprogramar a sua mente, que você já deve estar aí do outro lado, não é? Dizendo, vai, diz alguma coisa, como é que a gente reprograma um pouco? Eu vou dizer um pouco, sim, tá certo? Com certeza, com muita alegria, com muito carinho, eu vou dizer algumas coisas, alguns métodos que você vai fazer para reprogramar essa sua mente, tá certo? Dentro de um plano, né, psíquico e espiritual cristão, bíblico. Porque a nossa mente, gente, a nossa mente, ela é programada pela repetição. São 2 caminhos. Eu vou lhe dar um caminho hoje. A neurociência, inclusive, diz isso. A nossa mente, ela é reprogramada, né? A reprogramação mental consiste por 2 caminhos. Eu vou te dar um hoje, que é a repetição. Ai, que coisa simples. Repetição, sim, é a repetição. A repetição, ela é muito importante. Porque o que é que acontece? A gente, quando você repete, tá, uma crença sobre você, e você repete audivelmente, tá? Tem que reverberar, tem que reverberar. Roseni, eu não posso assim pensar na mente. Não, não pode. Tem que reverberar. Tem que reverberar na atmosfera que você está. Sua mente tem que ouvir, tá? Ela tem que ouvir você mesmo. Então, a repetição é um modo, tá? Eu vou te dar 2 formas. Antes de dormir, é muito importante você repetir uma crença positiva sobre você. Uma crença que desfaça essas crenças de insegurança, de medo, de rejeição na sua mente. Antes de dormir. Por que antes de dormir? Porque vai se alojar na sua mente, no seu cérebro. Aquela frase que você vai repetir vai se alojar no seu cérebro quando você dorme e ela vai ficar reverberando no seu cérebro. E o outro momento é quando você acorda. Por quê? Porque quando você acorda, vai dar uma ordem para o resto do seu dia. Então, separe uma frase, tá? Uma crença, tá? Que você tem limitante. Pense aí, uma crença que você tem que limita você, um padrão, né, de pensamento que limita você. Eu não posso, né? Eu não consigo fazer uma faculdade, né? Qualquer crença. Eu não consigo o emprego, eu não consigo falar em público, tenho vontade, mas não consigo. Qual é a crença? Pense uma, tá? Só vai dar hoje uma. Pense uma crença, tá certo? Quando você repete, vai acontecer as conexões neurais repetitivas. Então, os seus neurônios, certo? Quando você começa a repetir uma frase, uma crença, né? Melhor de entender. Esses neurônios, eles vão começar a passar sinapses de um para o outro, repetitivas. Os seus neurônios cerebrais, eles vão entender que aquilo que você está dizendo é padrão para você. Por isso é tão importante você pensar agora numa crença ruim, uma crença que existe dentro de você, um limite, uma crença limitante que te limita, que te paralisa. Pensou? Vamos lá, gente. Pensou? Coloca aí, pensei. Pensou na crença? Agora o que é que você vai fazer? Você vai criar um padrão, um pensamento. Você vai criar um pensamento que refute com essa crença, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, mas eu não sei qual é o seu padrão, tá? Você está fazendo o seu. Eu vou dar alguns exemplos para ajudar. Por exemplo, uma pessoa que se sente desamada, que acha que o mundo não ama ela, né? Que a família não ama. Você vai escrever: eu escolho me amar todo dia. Você vai dizer isso todo dia, quando você for dormir. Porque quando você dorme, o seu
o seu aparelho psíquico, ele vai o quê? Ele vai alojar aquela frase ao deitar, ao dormir, aquela frase se aloja e reverbera a noite inteira, beleza? E você vai repetir essa frase quando acorda. Por quê? Porque quando você acordar, essa frase vai colocar ordem no seu dia. O seu dia, tudo que você vai fazer durante o dia, vai entrar em ordem com essa frase que você criou, esse novo padrão, essa reprogramação mental. E você vai repetir. Alzenir, vão dizer que eu tô doido. Problema de quem disser. Você quer ou não quer mudar, né? Uma dica, escreva a frase no espelho do seu banheiro, na guarda-roupa, na geladeira, escreva em todo canto. Eu vou filmar para vocês, tá certo? Daqui para sexta-feira eu vou fazer uma filmagem aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como eu enchi a minha casa de frases, de padrões de pensamentos que estão reprogramando a minha mente, tá? E eu também vou dar um testemunho pessoal da minha vida, tá certo? Nas lives que vão acontecer de hoje até sexta-feira, 9 horas da noite, eu estou com as lives falando sobre reprogramação mental, Logos, que é o método que eu vou ensinar para vocês no dia 12 de outubro, para quem vai para a imersão. Para quem não vai, nós também vamos estar vendendo online esse curso, tá bom? Aí eu tenho outras ideias, outras frases, na verdade. Tem outras frases. Estou preparado para realizar meus sonhos. Quando aquela insegurança de que você nunca realiza seus sonhos, aquele sentimento, aquele padrão de pensamento, que quando você vai fazer alguma coisa, empreender alguma coisa, vem aquele padrão de pensamento. Então você vai criar esse padrão de pensamento que vai reprogramar sua mente. E estou preparado para realizar meus sonhos. E você vai pregar em vários lugares da sua casa e você vai falar essa frase à noite ao adormecer para reverberar no seu aparelho psíquico e de manhã para trazer ordem em todo o seu dia. Outra frase muito conhecida: eu decido cuidar da minha alimentação saudável. Eu estou com essa frase, gente. Estou com essa frase. Hoje eu já conversei, tá? Com uma coach de alimentação, de nutrição. Já organizei minha nutrição todinha. Eu estou com essa frase. Botei ela para reprogramar a minha mente. Eu não tenho que ficar comendo o que tem na frente porque eu não tenho tempo. Porque eu estava vivendo assim. Como eu não tenho tempo, corre, vai e vem, levanta e corre não sei o quê, atende os pacientes no meu consultório e volta e trabalha e elabora material. Gente, eu tava louca. E comendo tudo que vinha na frente, né? Bolachinha, creme crack, mais rápido, café. Tá entendendo? Não, de jeito nenhum. Eu disse, chega, vou reprogramar minha mente. E aí eu criei essa frase para mim e tô compartilhando com você, tá certo? Eu decido cuidar da minha alimentação saudável. E aí decidi, tá certo? E nós temos outras frases, nós vamos já encerrar, o tempo tá acabando. Gente, mas faça isso, tá? Coloque um padrão novo e repita ele ao dormir, ao acordar. Escreva nos lugares da sua casa, substitua 1 ou 2 pensamentos, ou 2, 3 padrões de pensamentos que são padrões de pensamentos de insegurança, de medo, e coloque um novo padrão. Repetindo, a sua mente vai reprogramar isso, e isso acontece sim. Vou provar para você, com certeza, amanhã, como tem poder as nossas palavras, a reprogramação mental pela palavra, pelo novo pensamento, e também pela palavra de Deus. Vai ser tremendo. Não perde, não perde. Amanhã, 9 da noite, eu estou de novo com você, passando mais conteúdo, compartilhando experiências de saúde mental através de uma perspectiva psicoespiritual cristã. Conto com você. Vai, aperta aí esses coraçãozinhos, gente. Manda coraçãozinho pro céu, porque o Instagram vai entender que essa live é importante e vai enviar para muita gente que precisa, e eu quero ajudar muita gente que precisa. Eu espero que eu tenha lhe ajudado, tá certo? E quero que você vai na minha bio,
no meu perfil do Instagram, tem lá a minha bio, e lá você vai clicar num link que tem lista de espera. Você não vai fazer inscrição, claro, para essa imersão, mas você vai estar numa lista de espera e vai conhecer um pouco sobre o curso Reprogramação Mental Logos. Eu espero você amanhã. Vai na minha bio, começa a fazer a tua, entrar nessa lista de espera para ver como é que vai ser. E você vai ser a primeira pessoa, das primeiras pessoas a saberem sobre essa imersão quando ela for acontecer. Tá bom? Amém. Que bom, Deus te abençoe. Que você tenha uma noite de sono, que você já bote em prática hoje. Eu vou deitar, vou dormir agora. E eu já vou dormir com a minha frase de reprogramação mental. Tá certo? Para a noite reverberar em todo o meu aparelho psíquico e vai mudar a minha forma de pensar. Então, faça isso hoje à noite. Beijo grande, Deus te abençoe. Shalom, shalom. Até amanhã, 21 horas, de novo aqui na nossa live.